que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito com você nessa tarde de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou com a boca ferida, houve um acidente. Dei 2 pontos, né? Agora está começando a melhorar. Então estou um pouco ferido, tá, gente? Então não repare. Então, queridos, bom, eu vim cá falar um pouquinho e queria falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Enquanto isso, tá? Eu vou compartilhar essa live aqui. Então, enquanto nós nos preparamos aqui, né? Falar algumas coisas aqui dentro do contexto hebraico, né? Não vou entrar muito em questões interpretativas, mas nós vamos falar um pouco aqui alguns pontos interessantes da oração do Pai Nosso, tá? Para que nós venhamos ser edificados. Só vou compartilhar aqui com os nossos amigos as minhas redes sociais e logo nós começamos, tudo bem? Vai dar tudo certo, o Eterno é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Faz tempo que eu não faço uma live aqui no Facebook, né? Faz um bom tempinho que não faz uma live no Facebook, mas vai dar certo. Só estou compartilhando aqui, logo nós vamos falar um pouco, tá? Como eu disse, estou com meus lábios aqui feridos, um acidente, mas nós estamos já em processo de recuperação, está um pouquinho inchado. Vocês podem ver que eu estou falando um pouquinho fanhoso, né? Porque está inchado. Mas graças a Deus já está tudo na bênção, está tudo na paz. Está melhorando. E Deus é bom e sempre misericordioso e bondoso para conosco. Queridos, bom, eu não sei, eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos nossos amigos, nossos irmãos, nunca ouviram uma leitura em hebraico da oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, ensinada por Yeshua como paradigma, né? Como um paradigma de estilo de vida, de piedade e de esperança. E aqui tem alguns conceitos até mesmo teológicos, conceitos teológicos que eu não quero entrar agora. Por exemplo, um aramaísta, né, um grande estudante acadêmico versado no aramaico, tem uma parte aqui que ele vai expor muito, uma análise que ele faz muito interessante, e claro, dentro do seu contexto aramaico, que quando eu chegar nessa parte eu vou falar o que ele colocou aqui, tá? Bom, nós temos aqui, você que nunca ouviu a leitura em hebraico, você nunca ouviu a leitura do Pai Nosso em hebraico, nós temos a passagem em hebraico que diz Lechen kon tipaleilo avenu shebashamayim kadeshimcha, ou kadeshimcha, que tem o significado de Pai Nosso que estás no céu, né? Ou seja, portanto assim orarei. Portanto assim orareis. Olha que interessante, né? Como paradigma. Jesus está colocando como paradigma, ou seja, você deve orar assim. Assim você deve orar. Estou te dando o modelo da tefilá, tá? De como você se apresenta diante o Pai. O interessante de tudo isso é que nós falamos muito de cultura judaica,
Nós falamos muito de conceitos ensinados pelos, pelos rabinos e pelas escolas, mas pare e pense, né? Aqui quem está falando é o Messias, né? Quem está falando é o Filho do Eterno. Quem está falando é o unigênito, né? Foi aquele que foi gerado pelo Pai. Está nos ensinando como nós devemos nos chegar diante ao Pai. Então diz, portanto, assim orareis, tá? Havendo, havendo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? Santificado seja o teu nome. Então, já no versículo 10, aí nós temos a leitura em hebraico. Tavô malchutecha yaseh retzoncha ka'asher bashamayim gan haaretz, ou gan ba'aretz, né? Ou seja, venha o teu reino. Venha o teu reino. Observe, queridos, venha o teu reino. Observe que ele tem pontos teológicos, né, até mesmo escatológico. Nós vivemos o reino, já quando você crer no Messias e você é dominado pelo reino, pelo governo dos céus, então você já começa a experimentar didaticamente, vou colocar de uma forma didática, tá? Só para você entender mais ou menos como é que funciona, como é que dá a mecânica do reino dos céus. O reino dos céus começa agora nos seus corações, no coração do homem, a partir do momento que ele faz techuvá. Eu já vi muitas pessoas fazendo confusões, porque, gente, tem gente que vai lá ler leitura judaica, livro judaico, literatura judaica, e eles eles caem muito dentro de um sistema, eu vou usar uma expressão que eu nem gosto muito dessa expressão, mas ele agora vai me ajudar. Ele cai muito dentro de um sistema religioso. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu vejo muito, isso acontece até em meios de debates, tipo judaizante. Você sabe que existem muitas linhas judaizantes, do cristianismo também e assim por diante. Eles dizem que a palavra techuvá não é para goim, tá? Então eles vão lá, se baseiam em algumas literaturas do Talmud e tal, e esse tipo de coisa impede a pessoa ter um entendimento das escrituras. Por quê? Porque ele já está abordando um aspecto religioso. Goim, o que significa os goim? Goim é aquele que não é nascido geneticamente um judeu. Então ele não é geneticamente nascido judeu, não tem a linha judaica, então ele é um goim, ou seja, uma pessoa que não faz parte da linha judaica. Alguns dizem que techuvá, que a palavra techuvá, não é direcionada a goim, porque goim não tem que se retornar a nada. Ou seja, já que techuvá quer dizer retorno, então essa é uma mensagem especificamente para judeu, né? É só judeu e assim por diante. Observe que quando você ouve dentro de um contexto, isso tem né, eu vou colocar graus de lógica, mas não é totalmente verdade. Então, a ideia de arrependimento, ele não está, de techuvá, ele não está só dentro de uma definição, eu digo definição teológica, de uma esfera religiosa, de voltar-se ao judaísmo. Porque de alguns pega a palavra techuvá, arrependimento em hebraico, e diz que isso é simplesmente um judeu que tem que voltar-se ao judaísmo. Negativo. A humanidade ele tem uma história, né? A humanidade ele tem uma história de ascensão e uma história de queda.
A humanidade veio de Adão. A humanidade veio de Deus. A humanidade veio que tinha como um representante legal, chamado o cabeça federal da humanidade, que era Adão. Né? Adão. Mas a humanidade caiu. Então, a ideia de Techuvá, quando você tira ele dentro da esferinha religioso, né? Tira a ideia de já dentro da esferinha religiosa, do conceitinho religioso, o texto está falando, já que Jesus, imagine Jesus falando em aramaico ou em hebraico, tendo o contexto aramaico e hebraico, Jesus sendo um judeu, a ideia de Techuvá é voltar-se, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para o reino de Deus. E isto não está limitado somente a judeus, mas todos os povos são chamados para o arrependimento e voltar-se para Deus. Porque todos os homens, por mais perdido que esteja, por mais profundo abismo que esteja, ele veio de Deus. E de Deus ele precisa voltar. Ele precisa voltar para o seu Criador. Então, Jesus agora nos ensinando a oração, no versículo 10, que diz, venha o teu reino, né? Agora, como eu disse, que tem grandes aplicações teológicas, e podemos colocar aqui as aplicações escatológicas, né? Também, o reino começa agora em você, o reino está em desenvolvimento e o reino terá a sua plena, virá a sua plena conclusão no fim dos tempos, no Lan Rabá e assim por diante. Então observe, né, como é extenso e profundo o assunto. Então nós temos santificado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né, porque se nós estamos inseridos dentro do reino de Deus, a vontade é a de Deus, é do eterno e não do homem, e assim na terra como no céu. Né? Então nós temos aí a petição pelo sustento diário, no versículo 11. O sustento diário. Aqui que é interessante, que diz assim, Et lechem hukeinu teilainu hayom. Hayom, né? Bom, eu esqueci aqui de procurar o nome do livro, tem o livro desse acadêmico, vou ver aqui se está até aqui já perto de mim aqui. Se eu não tiver, também não tem problema. Deixa eu ver aqui. Não está aqui. O livro. Não está aqui. Mas quando eu tiver a oportunidade, eu coloco para vocês verem. Eu acho que eu tirei ele estava aqui, acabei tirando ele daqui. Então, ele fez uma análise. É claro que depois nós temos que procurar qual é a fonte do aramaico que ele pegou. Que esse pão nosso aqui, no aramaico, né, eu digo, temos que saber a fonte que ele usou, como ele é um estudante. Ele estudou na Universidade Hebraica lá de Jerusalém, tem toda a sua formação acadêmica lá em Jerusalém, toda a sua cultura judaica. Então, ele se baseou em alguma fonte confiável. E quando diz o pão, dai-nos hoje o nosso pão cotidiano, dai-nos hoje o nosso pão cotidiano. Ele traduz assim o texto, baseado em suas aplicações culturais, linguístico. Ele traduz assim, o pão do amanhã, dai-nos hoje. O que significa isso? O que ele diz dentro das suas aplicações escatológicas? Ele nos explica que essa oração é que o pão escatológico, o pão reservado para os tempos escatológicos, ou seja, as virtudes do tempo escatológico, o alimento do tempo escatológico, o Senhor reparte conosco hoje. Esse seria o sentido dele, da sua aplicação teológica. Não seria simplesmente a nossa interpretação, a interpretação comum, né, que nós já fazemos, né? Que nós já fazemos
mecanicamente. Já entendemos que a oração seria o cuidado de Deus conosco a cada dia, que não está errado, mas que ele pode ter um significado até mais abrangente e mais profundo. O pão escatológico, o pão que o Senhor reservou na escatologia, reparte conosco hoje. Isso pode ser tanto as providências físicas e muito mais do que isso, toda a alimentação e o cuidado espiritual da nossa vida é o sentido da oração, segundo esse grande aramaicista. Nós temos agora, então nós temos o significado dai-nos hoje, o nosso pão cotidiano, e temos a petição, pelo perdão e proteção no versículo 12, tá? No versículo 12, que diz o halano, ou seja, um halano al avoteinu ka'asher mahaleinu gam anachnu lehayaveinu. Então, nós temos aqui outro texto. Nós temos um ha'aleinu, um ha'alainu al avoteinu ka'asher mahaleinu gan anarno lehayaveinu. Ou seja, o significado é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Essa oração aqui é forte, né? A oração forte, essa oração aqui é significativa e profundo e não é fácil. Ele não é fácil de ser vivido, né? Não é fácil. Porque, observe, eu orar para que Deus me perdoe os meus pecados. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter a disposição de perdoar aqueles que me ofenderam. Eita, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Por isso que a questão não é só conhecer a Bíblia, é vivê-la. E viver é complicado. Alguns acadêmicos que levantam a questão contra a Bíblia diz assim: se a salvação é pela graça, observe, graça não é favor imerecível? Sim, graça é um favor imerecível. Então se graça é um favor imerecível, e Deus propõe na sua palavra que eu só serei perdoado se eu perdoar, então já não seria graça, já não seria um favor imerecível, porque isso seria um mérito meu. Eita! Interessante, né? Se a salvação é pela graça, o que é graça, amado? Graça é um favor imerecível. Mas se eu tenho que perdoar uma pessoa para ser perdoado, então isso já não é graça, é um mérito. Pois é. Tá vendo? Tem um livro aqui, ele tá ali, que eu não vou pegar agora, né? Sermão do Monte, ele é dessa grossura, ele trata só os capítulos do Sermão do Monte. Ele é bem grosso, já tem muitos anos que eu tenho esse livro, né? Ele diz, deixa eu ver, eu vou pegar ele aqui. Aqui, Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones. Aqui, Esse aqui é só o Sermão do Monte, viu? Não é a Bíblia, não. É só o Sermão do Monte. Inclusive, é um livraço
Tem umas revelações tremendas, um conhecimento profundo, detalhado, muito bom livro. E ele traz alguns assuntos interessantes que vai trabalhar um pouco justamente nesses aspectos. O Sermão do Monte, porque aqui a oração do Pai Nosso, ele está dentro de um núcleo do Sermão do Monte. Entende? Ele está dentro do núcleo do Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso. Né? Então, ele vai nos explicar, Martin Lloyd-Jones, que o Sermão do Monte, ele não é, já que nós estamos falando do Pai Nosso, que está dentro do contexto, dentro do núcleo da oração do Sermão do Monte, ele vai explicar que todo esse corpo chamado Sermão do Monte, ele não é para a humanidade, no sentido para os homens não regenerados. Entende? Não entendi, Ney. O Sermão do Monte não é um conjunto de regras para você ser bonzinho. Não é um conjunto de ética em que um acadêmico, um filósofo vai ler e vai tentar tirar princípios básicos de convivências da humanidade. Porque justamente ele diz no seu livro que esse conjunto do Sermão do Monte é impossível um homem que não nasceu de novo, não foi regenerado, não foi transformado, capacitado pelo Espírito Santo, é impossível ele obedecer. Então, não adianta, a pessoa não terá poder, não terá capacitação de ler o Sermão do Monte, mesmo que ele entenda, você pode ver que uma pessoa, por exemplo, um homem natural, ele vai ler o Sermão do Monte, um homem natural, e vai dar uma risada e vai dizer: cara, isso aqui é impossível. Isso é impossível de viver. Então, o Sermão do Monte é como se fosse um divisor de águas que vai separar do religioso do regenerado. Isso também vai se aplicar dentro da religião. Então, o religioso que quer ser bonzinho, que vê a Bíblia como só um conjuntinho de regras e ética, um livro que fala de amor, ele vai ter grandes problemas em aceitar o Sermão do Monte. Ele vai ler e vai achar isso aqui algumas coisas absurdas. Isso porque a sua natureza não foi capacitada ou transformada para aderir, obedecer naturalmente o que Jesus propôs aqui no Sermão do Monte. Entende? Conseguiram entender? Então o Sermão do Monte não é para pessoas simplesmente que têm um temperamento doce, porque um religioso. Não, são para pessoas que foram regeneradas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então alguém que tenta interpretar o Sermão do Monte, dizer, porque é um conjunto de regras para a humanidade, eles tentam nivelar o Sermão do Monte até mesmo como as 7 leis de Noé, vão cair do cavalo, porque aqui são para pessoas que foram inseridos dentro do reino de Deus. Estão dentro do reino, e para adentrar no reino de Deus é muito mais do que frequentar a igreja. É muito mais do que ir numa igreja, no templo. É muito mais do que isso. Então, não é porque eu estou indo na igreja, que você senta no banco, ou que você é um obreiro, que realmente, ou de fato, você é um cidadão do reino dos céus. Então, isso é um testemunho interno dentro da pessoa. Então, agora você entende, agora isso aqui, já que a oração do Pai Nosso está dentro desse núcleo do reino dos céus, a oração do Pai Nosso
também não é para a pessoa praticar como, eu vou praticar para receber. Observe, a questão da oração, da pessoa perdoar o outro para ser perdoado, é uma questão extremamente natural para o cidadão no reino dos céus. Ele não terá uma extrema dificuldade, em, em perdoar o seu próximo, porque isso faz parte da natureza transformada. Por mais, presta atenção, por mais que ele possa ter problemas, ele possa ter mágoas, que ele possa, mas como se fosse uma represa dentro de si, sabe? Uma represa incontrolável, que você não controla, a natureza divina, ele vai tomando você, o seu sentimento, o seu coração, naturalmente, e você vai buscando o caminho do apaziguador, como apaziguador, perdoador. Isso é uma coisa na natureza dos regenerados. Entende? Então, isso não é mérito que você conquista. Isso faz parte da sua natureza como cidadão do reino dos céus. Então, perdoar o seu próximo, observe, é tão absurdo como Jesus, observe, outro ponto que as pessoas, que a gente ficamos assustados e achamos impossível. Homem bater no rosto de homem. Alguém te bater, vira o seu rosto, né? Vira a sua face. Embora tenha graus aí de interpretação, de alegorias e assim por diante, nós ficamos assustados também quando Jesus disse, aquele que olhar, nossa, olhou, já está adulterando, né? Entende? Arranque, olha a expressão, arranque o seu olho direito te faz tropeçar, te faz pecar, arranque. O homem natural jamais vai entender isso, mesmo que isso seja aplicado, ele entenda, alguém interprete para ele, não, isso tem níveis alegóricos, isso não é literal, mas tem nível. Ele achará isso um absurdo, uma loucura, porque isso não é para pessoas simplesmente religiosas ou uma pessoa que não é cristã. Isso são pessoas regeneradas, e só os regenerados entenderão e viverão com profundidade a mensagem do reino de Deus. Entende, queridos? Então nós temos, para nós concluir aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos nossos devedores. Peço que você entenda. Proteção contra o mal, no versículo 13, né? Então nós temos a proteção contra o mal. Ve'al Terraeinu Lidaini Sayon Ki in Techaltseinu Min Hara Ki Lecha Haman Lacha Ve Hagevura Ve Hatifcheret, tá? Ve Hatifcheret Leolei, Olamim, Amém. Então, nós temos aqui a passagem que nós acabamos de ler. Ve'al tiveinu lidei nisayon kin tehad tzihenu min hara kin laha haman laha ve'hagevura ve'hatiferet leomei olamim. Amém. Né? E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. O Senhor nos livra do mal, né, das tentações, que o Senhor nos livra de nós mesmos, né, da nossa maldade, livra do mal do mundo e que nos dê a vitória até aquele dia no reino dos céus. Que o Eterno abençoe, gente. Só isso.